Alguns meses atrás eu publiquei um vídeo testando o Shine no canal. Este aqui que é um pretinho premium, a Vonic chama como revitalizador de pneus e ele é um produto que tem um brilho intenso, além de oferecer total proteção para os pneus. E na situação eu acabei aplicando o Shine com esta esponjinha. E honestamente eu lembro que eu comentei que eu não achei o Shine tão mais brilhante do que, por exemplo, o Revox, que é um pretinho semi-brilho. E aí eu recebi esse comentário no canal, dizendo que qualquer pretinho, por melhor e mais brilhante que fosse, aplicando com uma esponja, basicamente eu iria destruir, entre aspas, o efeito do pretinho. Então neste vídeo faremos um teste para ver se realmente tem diferença em aplicar com esponja ou com pincel. Para quem está chegando agora, este é o Brilho na Nave, este canal que eu faço testes reais de produtos automotivos para deixar o seu carro, sua moto sempre brilhando. Se você quiser continuar acompanhando, inscreva-se no canal, e se você quiser comprar o Shine ou qualquer outro produto, aqui abaixo tem links confiáveis para vocês. Vou colocar aqui um pouco de Shine. Esta parte da direita aplicarei com o pincel e esta parte da esquerda aplicarei com a esponja. Dessa vez eu não vou colocar uma fita dividindo ao meio, para que realmente eu consiga colocar lado a lado o Shine com o pincel e com a esponja. Vou começar com a minha esponja ruim, né? Daqui pra cá será com a esponja, tá? Ele dá um brilho, tá? Mas na ocasião eu cheguei a comentar que o brilho não era tão mais intenso do que o Revox. Inclusive, se você quiser assistir o vídeo do Shine versus Revox, também já tem disponível aqui no canal. Olhando nessa direção onde nós temos a luz entrando aqui no pneu, dando reflexo, nós temos um brilho do Shine. Agora vamos ver nesta parte aqui. Agora é hora do pincel, veremos. Tá certo que seria melhor um pincel maior, né? Mas dá para o teste. De primeiro momento, de fato, a diferença é bem visível, né? A parte que eu passei com o pincel ficou muito mais brilhante, só que eu vou esperar secar um pouco para de fato ver o efeito final. Só que aqui eu já quero trazer uma observação interessantíssima para quem aí gosta de cuidar do carro, para quem trabalha com estética automotiva, vocês podem confirmar isso. O pincel ele deixou um pouco mais de brilho porque ele deixou bem mais produto no pneu, tá? Isso é bom e ruim para quem trabalha com estética automotiva e principalmente para o seu cliente. Por um pouco de experiência cuidando do carro aqui, conversando com alguns colegas, se nós deixarmos o pretinho com essa intensidade sem tirar o excesso, vai acabar grudando muito mais poeira, porque aqui na verdade ele está mais brilhante porque tem muito mais produto do que o lado que nós passamos com a esponja, porque a esponja já acaba tirando um pouco também o excesso do produto, tá? Mas vou esperar secar e por último, para evitar que grude bastante poeira, vou fazer um acabamento com paninho, né, esfregando bem, para ver se de fato este brilho ainda continuará. Olhando um pouco mais de longe, olha aqui, essa região mais espelhada, né, mais brilhante. Não sei se dá para ver aí no vídeo, mas aqui presencialmente dá para perceber que está bem mais brilhante. Uma boa observação a se fazer também é que com o pincel nós temos mais marcas das cerdas do pincel do que este lado aqui. Este lado aqui o acabamento já ficou, vamos dizer assim, mais pronto. Já se passaram 20 minutos e voltamos para ver como que está. Essa parte que nós passamos com o pincel realmente continua mais brilhante, porém o que era de se esperar também aconteceu. Continua ainda molhada. E isso aqui é porque tem excesso de produto. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dividir esta parte em duas partes. A parte de cima daria um acabamento que eu recomendo para todo mundo quando vai aplicar o Shine ou qualquer outro pretinho, para tirar o excesso e evitar que grude poeira. Esta parte daqui de baixo, né, que vai continuar mais brilhante, eu não vou tirar com pano. E já vou sair com o carro e veremos se vai pegar mais poeira nessa região. Mas o que eu estou mais curioso mesmo é ver se, tirando o excesso que é super recomendado para não grudar poeira, nós continuaremos com o Shine brilhante. Vamos lá então. Ó, até aqui, metade dessa parte, eu vou fazer o acabamento que eu recomendo fazer com qualquer pretinho. Daqui para cá, eu não fiz o acabamento, continua brilhando como espelho,
essa metade eu fiz o acabamento e aqui eu apliquei com a esponja. Ou seja, onde eu fiz o acabamento tem o mesmo visual da aplicação com a esponja. Porém aqui, por minha experiência, eu sei que não vai grudar poeira, né? E se você tem uma estética automotiva, seu cliente também não vai ficar estressado, estressada por grudar demasiada poeira no pneu, tá? E aqui eu vou deixar como está, até mesmo ver quanto tempo vai demorar para secar totalmente, porque já se passaram 20 minutos e ainda continua úmido. Se passaram mais 40 minutos, ou seja, 1 hora mais ou menos da aplicação do Shine com pincel. Aqui, como vocês viram, eu cheguei a fazer um acabamento com a flanela, então, ou seja, ó, já está sequinho, com acabamento muito bem feito. E aqui, ó, ainda continua molhado. Bom, pessoal, então é isso aí, ligando a Rene. Eu vou sair agora e na volta veremos como vai ficar este pneu aí. Beleza? Até mais. Voltando aqui agora, eu quase consegui estacionar na mesma posição. Aqui foi a região que nós não tiramos o excesso. Daqui para cá foi a região onde nós tiramos o excesso. E basicamente é o seguinte, realmente, com o pincel fica bem mais brilhante. Só que as duas coisas que eu imaginava aconteceram. Primeira, ó, parece que não seca, tá vendo? Continua saindo bastante shine aqui na minha mão. Tá? Então eu não sei se isso aqui vai secar ou não, afinal de contas já se passaram 2 horas. Outra coisa que aconteceu foi grudar sujeira, tá vendo? Olha só, quanto de sujeira que nós temos aqui, justamente porque não seca direito, né? Fica bem mais brilhante, mas realmente não seca. Nessa região que nós secamos, essa sujeira aqui é porque pedra bateu, tá? Pedra bateu, eu passei numa estrada de terra aqui agora. Praticamente quase nada de poeira grudada. Aí você decide como que você pretende usar.